A graça e a paz do nosso Deus. Queridos, hoje eu gostaria que você pensasse comigo. Eu ando pelo bairro, ando pela minha cidade, pelo estado, e o que me chama muita atenção é que nessa caminhada, em lugares que eu nunca fui, uma coisa nunca deixo de encontrar. E isso é muito familiar. Eu sempre encontro uma igreja, ou seja, melhor dizendo, uma denominação. Seja assembleia, seja adventista, seja presbiteriano, seja batista, seja metodista, seja dos mormons, seja da bênção de hoje, seja qualquer nome que você possa imaginar. E uma coisa permeia muito o nosso pensamento é tentar entender por que nós temos uma fonte só. A fonte é a palavra de Deus. Mas de tudo que eu estou falando aqui, de todas essas denominações que eu pude citar, todas elas possuem divergências em algum ponto. Todas elas acreditam em uma coisa e outra não. Uma coisa existe, a outra coisa não existe. Uma coisa é desse jeito e a outra é daquele outro. Afinal de contas, como pode uma fonte ter discursos tão diferentes? Será que chegando até o céu nós teremos uma forma de céu diferente também? Será que o céu para uma denominação é diferente do céu de outra denominação? Será que a salvação para uma denominação é diferente para outra? Queridos, isso me causa uma estranheza muito grande, porque é assustador, porque na humanidade, desde que nós conhecemos a história e tudo mais, nós vemos aqui que o Evangelho ele não vive como uma religião uníssona, unida, única, universal. E quando eu digo universal não é de denominação, universal é de que são todos. Mas parece que as denominações evangélicas, elas são uma colcha de retalhos. Eu não sei se vocês já viram, antigamente tinha muito colcha de retalhos, em que cada pedacinho significa uma denominação que tem cores diferentes, formatos diferentes, posições diferentes, tudo é diferente, nada se encaixa, mas elas estão ali, ó. Uma dizendo que é cristã, a outra também dizendo que estão juntas, na filosofia de dizerem que são de Deus. Bom, e o que me espanta é exatamente o que eles entendem como correto e aquilo que eles entendem como errado. É isso que me espanta porque, sinceramente, basta abrir a Bíblia. Muitas das vezes, basta a gente abrir a Bíblia, lê-la, que iremos entender muito do que está ali. Mas eu vejo pessoas que, infelizmente, na sua sinceridade, na sua honestidade, na sua inocência, acabam falando assim, não, eu vou esperar que o líder ele possa ler, ele possa nos esclarecer, para que eu possa ter ali a capacidade de entender. E no final das contas, às vezes nós vemos que exatamente é ali que gera uma máquina de interpretações, onde um líder vai dizer A, o outro líder vai dizer B, o outro C e o outro D, e assim vai. E no final das contas, gera algo que eu, sinceramente, eu não aprovo, que são as pessoas que defendem a sua denominação como se fosse assim, um time. Não, eu sou da denominação tal, e a outra denominação está errada, porque afinal de contas, tem que, na época, para você ter ideia, porque tinha que usar o terno, isso daí era famoso há muito tempo atrás, tem que usar o terno, se não tiver o terno está errado, se não tiver a roupa desse jeito está errado, isso é uma das coisas. A outra, tem que usar o véu, não pode deixar de ter o véu não, porque se não tiver, não vai ter salvação. O que é para mim muito, muito difícil é que nós temos que entender que a salvação, a interpretação de salvação está em jogo. As pessoas, às vezes, elas ficam tão presas, elas ficam tão amarradas, e essa amarração é tão forte que a pessoa não consegue se desvencilhar. Existem pessoas que têm um amor mais à denominação, eu acredito, do que a própria Bíblia, porque a pessoa, ela se recusa a sair, se for o caso, por uma questão de conflito de interpretação da Bíblia. Mas porque eu faço parte há 20 anos, 30 anos, 40 anos. Meu irmão, você pode estar há uma vida inteira. Se a Bíblia te diz uma coisa e você entende que a sua denominação diz outra, não tem como você andar junto. Não tem como você continuar. A não ser que para você não faça diferença. Mas para mim é irreconciliável. Não tem como. E aí nós vemos aqui que a história ela veio carregando muitas dessas coisas. O catolicismo, trazendo ali um ensino da palavra em latim, onde as pessoas não tinham acesso à Bíblia, não podiam ler a Bíblia, elas tinham que ouvir o que o padre falava. No entanto, ninguém entendia nada do que eles falavam. Depois veio o momento em que os membros eles tinham que comprar o perdão. A Inquisição foi uma coisa malévola, queridos, malévola. Foi um negócio terrível, onde as pessoas entregavam posses de bens, chegavam ali e entregavam dinheiros. Ali as moedas tintilavam, elas batiam no fundo do baú e só arrecadação, e ali só promessa, sua alma, ela não vai para o inferno. Você faz isso, faz aquilo e tal, e dá o dinheiro e tal. Comprava o perdão, a Inquisição. Isso quando não tinha que comprar
também artefatos que falavam que eram santos. Querido, muitas coisas que acontecem hoje exatamente por causa desse separatismo que existe hoje, em que as pessoas não conseguem se entender, não conseguem falar o mesmo idioma. Uns acreditam que o dom de Deus cessou, outros acreditam que o dom de Deus continua. Outros acreditam que uma parte dos dons de Deus continuam, mas tem uma outra parte que cessou. Tem uns que acreditam que o arrebatamento ele vai ser depois da grande tribulação. Vai ter toda a tribulação, a igreja vai ficar aqui, depois vai ter ali o arrebatamento. Outros acreditam, não, igreja nenhuma passa pela tribulação, vai ser arrebatado muito antes. Outros acreditam também sobre muitas coisas, como por exemplo, objetos. Os objetos mágicos que acontecem, que acometem dentro das denominações. Ah, eu vou vender aqui o cajado de Moisés. Eu vou vender aqui a cruz de Jesus. Eu vou vender, de repente, a Arca da Aliança. Isso para não dizer de igrejas nos últimos tempos que estão judaizantes. Elas estão trazendo todos os costumes dos judeus para nós, para a sua denominação. As pessoas ficam ali orando e ali, de frente para a Arca da Aliança, ou então ficam ali com aquele chofar, aquele barulho dentro da igreja. Queridos, nada disso vai espiritualizar mais, vai trazer a atmosfera de Deus sobre a sua vida. O que traz a atmosfera de Deus é santidade, intimidade com Deus e busca a Deus. Foi isso que Jesus pediu quando eles estavam lá esperando a descida do Espírito. Vá e aguarde. Eles foram, eles estavam no local, cada um estava em oração, ninguém estava fazendo nada demais. Acredito eu que tinha um que estaria até conversando, mas eles estavam aguardando, segundo a instrução de Jesus. Eles estavam aguardando, obedecendo em santidade, se separando. E o que aconteceu? O Espírito Santo desceu sobre todos eles. Agora, o que acontece sobre a busca do poder de Deus hoje? Hoje, para você buscar o poder de Deus, existem pessoas que te ensinam. Para você falar em línguas, tem uma forma. Não existe forma, não existe técnica. Existe a sua busca. Se você quer ter dons de Deus, busque a Deus. E mais, a Bíblia diz, busque com zelo os dons espirituais. Agora, ninguém dá valor à busca de entregar a mensagem, de falar a palavra. Esse é o dom que mais é carente. Exatamente porque as pessoas acham que entregar a palavra precisa gritar, precisa usar gatilhos emocionais, precisa pular, precisa fazer N coisas. Entregar a mensagem, querido, Jesus, ele nunca precisou fazer nada demais a não ser falar. Jesus, quando estava ali naquele barco, afastado da areia, para que ele pudesse ter ali a sua voz amplificada naturalmente, ele não precisou fazer nada demais. A única coisa que ele fazia era se comunicar, olhando olho no olho, com cada um daqueles que estavam ali aguardando e ouvindo. E a partir do momento que as pessoas ouviam, uns acreditavam, outros não, e estava tudo bem. Porque a palavra de Deus, ela tem esse efeito. Para uns ela vai ser a condenação, que vai ser exatamente para aqueles que não creem. E para outros vai ser para a salvação. E está tudo certo, está previsto na palavra de Deus. Está previsto. Mas foi escolhido porque um vai ser predeterminado aí para o abismo? Não, nada disso. Então nós temos um monte de coisa que hoje é ensinado e que uns falam assim, é de um jeito, outros falam é de outro jeito. Mas eu acho mais interessante, e eu gostaria, você que ainda está comigo aqui, com certeza você deve estar se colocando assim, falando assim, eu bem que entendo o que ele está falando. Eu acho que eu acredito e entendo o que ele está dizendo. Pense comigo, eu sei que você que está me ouvindo aqui agora, você pode ser aquela pessoa que é dizimista desde que entrou na igreja. Mas você sabia que se você ler a sua palavra, se você entender a sua palavra, você vai entender que hoje o que existe são as ofertas. E mesmo assim não são ofertas para qualquer tipo de intenção. São as ofertas voltadas para pobres, necessitados, viúvas, órfãos, são para as pessoas que precisam. Aquela pessoa que gosta, que, não, mas eu tenho que ajudar a minha denominação, porque a minha denominação precisa comprar um telão de não sei quantas polegadas, porque precisa comprar uma mesa de som de última geração, porque o nosso equipamento de som está horrível, é ar-condicionado que precisa trocar. Olha, o que eu vou dizer aqui é para que você entenda. A igreja, voltando a dizer, igreja somos nós, mas denominação, para que você entenda a igreja, ela tem as suas necessidades. Ninguém nega isso. É o aluguel, é a luz, é a água, é funcionário, é ali de repente o copo descartável, é de repente o filtro do ar-condicionado, entre muitas outras coisas. Existem necessidades que são sim de toda a estrutura da denominação. No entanto, ele não deve ser cobrado como uma taxa de dízimo. É ser claro, queridos, precisamos pagar as necessidades do templo. O templo está com aluguel, está com isso, está com aquilo.
aquilo, está com aquilo outro, precisamos pagar. Isso tem que ser estabelecido de forma muito clara e transparente. Porque o sistema do dízimo, ele é muito fácil, por quê? Porque independente do que você pensa, para onde vai, o que vai fazer, são 10% e acabou. Então é nítido que é fácil você falar assim, ó, 10% tá garantido. Se eu tenho 1.000 membros, então eu tenho 10% de 1.000 membros. A conta fica fácil. Mas a situação não é essa. Não é essa. Não temos mais levitas para entregar dízimo, não temos mais nenhum sacerdote que dependa exclusivamente desse valor para que ele possa exclusivamente viver sem ter herança, sem ter emprego, só vivendo do serviço ao templo e ao Senhor. Não existe. Não existe mais sacrifício de animais, porque Jesus já morreu na cruz. Então, queridos, eu estou trazendo aqui muitos pensamentos que nós precisamos refletir, principalmente aquele membro que às vezes está com a sua remuneração, a sua despensa não está bem abastecida, porque está passando por um momento difícil, está passando por um momento sem dinheiro. Jesus nunca vai lhe pedir que você dê aquilo que você não tem. Não confunda a história que tem ali na Bíblia, a passagem da oferta da viúva, porque se diz oferta, e ela deu porque ela quis, ela tinha quase nada, e o quase nada que ela tinha, ela entregou. O que Jesus estava dizendo ali era uma comparação. Ele estava comparando, olha, esses aqui estão dando tudo que lhes sobra. Eles estão dando porque não faz o menor significado para eles. O que Jesus estava exaltando não era o valor, porque o valor daquela viúva era nada. Entenda, queridos, entenda o que eu estou querendo dizer, trazer aqui o entendimento. O valor daquela viúva não era nada, perto do que os outros estavam entregando. Mas o que Jesus estava ressaltando não era o ato do valor. O valor não tem nenhuma relevância para Jesus. Se você dá 1 centavo como oferta, o que importa é o seu coração, é o que dentro de você está permeando. Se você está dando com alegria, se você está fazendo aquilo com regozijo, com o objetivo de abençoar. Se você está dando como um rito, como se fosse assim, tem que dar oferta, né? Todo domingo, passa ali a sacolinha para poder recolher. Deixa eu ver aqui, R$10. Toma, não vale nada. Nada. O valor não tem nenhum para Deus se aqui não tiver objetivo. É a mesma coisa que você fazer uma oração com palavras repetidas sem sentido. Não vale nada. A oração só vale se você tiver objetivo, se você ama a Deus e se você clama por Ele com honestidade e sinceridade. Se caso isso não acontece, sua oração também é oração que não vale nada. E isso não está sendo ensinado. Hoje, em muitas denominações, não falam mais. Então, uns acreditam em uma coisa, outros acreditam. E lá em Atos dos Apóstolos, o próprio Paulo, ele foi lá e falou assim, olha, eu não quero aqui separatismo não. Eu não quero ouvir ninguém falando, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Cefas, eu sou de Jesus. Afinal, algum de nós aqui morreu por vocês? Nós morremos por vocês? Então, queridos, eu sei que essa palavra aqui é muito difícil, ela é trazida do fundo do coração, mas é necessário. A verdade, ela não traz o alívio, ela às vezes dói. A verdade dói, mas a verdade cura. Ela dói para curar. Agora, aquilo que não é verdade, ela nunca vai trazer a cura. Aquela ferida sempre vai continuar aberta, sem a devida cura. Espero que Deus, o Senhor Jesus, possa lhe abençoar imensamente. Espero a mensagem de vocês, os comentários, seja qual for o seu posicionamento. Respeito a todos, assim como espero que vocês entendam o meu pensamento. E que a paz de Deus esteja sobre você.